Boa tarde a todos, né? A gente vai dar início aqui agora à sessão paralela Impactos do Covid, é a nossa sessão 2. Ela vai ter início agora às 14 horas e tem previsão de término 15h50, dependendo da interação entre os autores e o público que está nos assistindo também, se haver algum tipo de pergunta, também é possível que a gente responder por aqui. Então, desejo aí uma boa apresentação, lembrando sempre de 15 a no máximo 20 minutos, né? A apresentação de cada um, que a mesa essa sessão em 4 artigos, então, para a gente não estourar o tempo, que após a sessão tem uma segunda mesa do dia. Então, o primeiro a autora, no caso, é a Dália. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo ter aceito, né, a nossa proposta, né, de Covid, pandemia em comunidade de baixa renda, as respostas das favelas do Rio de Janeiro. Em termos da estrutura, tem um problema aqui, um minutinho, por favor. O ponto de partida para a pesquisa foi avaliar a prevenção e as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, e o que se percebeu é que, embora a Organização Mundial da Saúde previsse uma comunicação, uma prevenção mais voltada para diferentes classes sociais, na realidade, a própria organização adotou uma prevenção mais facilmente para a classe média, né? E ficou a questão dos grupos de baixa renda que vivem em condições habitacionais pequenas e precárias, muitas pessoas no mesmo cômodo, a falta de saneamento, como é que ela seria compatível com o lave as mãos, né? E a questão da informalidade, que limitou a efetividade da prevenção. Quer dizer, a população pobre viveu o dilema, morreu do vírus ou de fome. Esse foi o dilema que a Organização Mundial do Trabalho colocou, 7 bilhões de pessoas no informal no mundo, e eu, então, completei, morrer de fome é certo, vou tentar, então, não morrer do vírus, né? Eu acho que foi a estratégia adotada, né, pelas pessoas que continuaram a trabalhar. Então, a ideia é quais foram as respostas das favelas do Rio de Janeiro e por que, no ano de 2020, o desastre que estava previsto efetivamente não aconteceu. Então, tivemos, em termos de respostas brasileiras do governo, a nível estadual, federal, municipal, tanto respostas de saúde como respostas econômicas e problemas de governança, né? O primeiro caso aconteceu em fevereiro de 2020. A OMS reagiu tardiamente à declaração de uma pandemia e se adotou medidas preventivas, lavagem de mão, limpeza do meio ambiente, isolamento social e, posteriormente, o uso de máscaras e testes, né? O Ministério de Saúde brasileiro, na época, Luiz Henrique Mandetta, que é médico, e nesse momento a gente tinha uma integração de políticas e ações em conjunto com os estados da federação. O conhecimento científico, o expertise no centro do processo de tomada de decisão, e havia uma reunião diária nos principais meios de comunicação sobre a evolução da pandemia. Aqui, uma falha, né, porque a comunicação era feita por gráficos e as pessoas, então, de baixa renda, não entendiam necessariamente do que se tratava, né? Então, a resposta à saúde, em termos de comunicação, é considerada instrumental, né, como especialistas em comunicação chamam, né, esse relato diário, intensificação das recomendações, fique em casa, lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscaras e testar ao máximo. Então, a gente tem aqui os primeiros dados, né, de uso de máscara. A gente percebe que no período do lockdown, 81% da população brasileira dizia que usava máscara, né? E 13%
na maioria dos casos, e apenas 4% nunca usava. Né? A gente, no caso brasileiro, embora faltasse máscara, imediatamente a população começou a fazer a fabricação de máscara diária, então esse tipo de resposta foi bastante positiva. Em termos de isolamento social, até no período do lockdown, evidentemente, a gente tem em todos os estados um isolamento bastante razoável, em torno de 40% da população, mas quando o lockdown foi assim, sendo cessado em alguns estados, então a gente tem menos pessoas ficando em casa, né? Em termos de respostas econômicas, o governo estabeleceu o chamado orçamento de guerra, né? Quer dizer, auxílio emergencial, algumas medidas que os economistas chamam de natureza fiscal, política de provisão de liquidez e liberação de capital regulatório, e essas medidas foram o auxílio emergencial, medida de proteção para os empregos formais, concessão de linhas de créditos a pequenas e médias empresas. Isso realmente não teve resposta, porque houve muito empecilho das pequenas e médias empresas de acessar empréstimos, e ajuda aos estados e municípios de 60 bilhões que efetivamente aconteceu. O grande problema nosso foi o problema de governança, né? O nosso SUS, né? Tem uma política do setor do governo federal, estadual e municipal, e havia, então, vários conflitos entre a prevenção pelo isolamento social, sua repercussão sobre a economia, o nosso presidente com uma postura negacionista e anticientífica, e a visibilidade dos governadores e ministros da Saúde na mídia foi sentida como ameaça à reeleição do presidente Bolsonaro, né? Então, eu usei aqui os indicadores da Oxford, né? Eles têm rastreadores em cada país, eles vão classificar os países em função desses indicadores de respostas, tanto econômicas, saúde, etc., e outras de linha geral, fechamento de escola, e eu, então, classifiquei as medidas estabelecidas no governo federal e nos estados, né? Então, deu um posicionamento médio em termos da nossa postura, em termos de resposta do setor público. Agora, estritamente na prevenção nas favelas do Rio. A gente tem no município do Rio 1,36 milhões de pessoas vivendo em comunidades, né? Praticamente 20% do total. São 453 mil domicílios, né? Nos dados do IBGE. Então, no primeiro momento, a gente teve a importação do vírus pelas classes de maior renda, isso aconteceu no mundo inteiro. Então, foi em Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca, e depois se multiplicou dentro da própria cidade, espalhando-se através de equipamento, infraestrutura, mobilidade urbana, para outros territórios de baixa renda, Campo Grande, Bangu e Santa Cruz, né? A tendência de muito curto prazo, agravamento da transmissão para grupos de territórios mais vulneráveis e alta probabilidade de morte, principalmente devido ao número limitado de leitos para atendimento especializado em hospitais. Bom, aí nós temos as mortes e os casos confirmados nas favelas do Rio de Janeiro, isso em novembro de 2020, e essa já é uma inovação social feita pelas próprias comunidades, né? A gente tem comunidades que fizeram centros de detecção de casos e de mortes, né? Então, tudo isso organizado pela rede da Maré. Então, a gente tinha, em termos de favela, uma informação diária de mortes e de casos em cada uma delas, né? Então, a gente percebe aqui casos e mortes nas 3 maiores favelas, Alemão, Maré e Rocinha, sendo que na Rocinha o número de mortes é proporcionalmente menor que o da Maré e do que no Alemão. Bom, esses são os dados da Fiocruz. A Fiocruz fez um excelente trabalho de detecção
dos casos em favela, ela dividiu os bairros do Rio de Janeiro em critérios de 100 favelas, baixa concentração de favelas, mediana concentração e alta e altíssima concentração de favela. Então, a gente tem aqui 100 favela e concentração baixa, o que está em verde, a mediana em vermelho e alta e altíssima em laranja. E temos, assim, delimitando o fim do lockdown aqui em junho. Bom, a gente percebe, então, e pasmem, né, que nos bairros sem favelas e com concentração baixa de favela, a gente tinha um número de casos muito maiores do que nos com altíssima concentração. Obviamente, isso antes do lockdown e depois do lockdown. Pode-se dizer, então, que a população de alta renda, então, poderia testar mais e, portanto, havia mais morbidade. Mas isso aí se repete também no caso da mortalidade. E aí não tem como, né? Porque os dados de mortalidade também nos grupos, nos bairros sem favela, né, são maiores, né, do que nos bairros com alta e altíssima concentração de favela. Então, isso já foi esse motivo da gente indagar o que estaria acontecendo, né, por que isso aconteceu e não era esperado. Se a gente olhar aqui, então, os dados, temos o município do Rio de Janeiro, em termos de taxa de incidência por 10 mil habitantes, a gente tem, antes do lockdown, 67,74, depois do lockdown subiu, né? E nos bairros sem favela, 135, né? É quase o dobro da média do município, né? E baixa concentração, 70, quase da média, média concentração, 58, abaixo, não da média, e alta concentração e altíssima concentração, a gente tem 27 e 22, tá? Então, esse aqui é o quadro de sem favelas e de baixa concentração de favela, tá ok? Então, na realidade, a gente tem menos casos aqui. E isso também, se a gente olhar por favela mesmo, né, antes do lockdown e depois do lockdown, se percebe, então, que a gente tem, antes do lockdown, um valor inferior ao o que aconteceu com o lockdown, com exceção de Barra Filhos, ou seja, quando eu comecei a terminar o isolamento social, então eu aumentei o número de casos. Bom, em termos de mortalidade, é a mesma tendência, né? Eu tenho 2,63, né, em termos de mortes por 10 mil habitantes, né? Nos bairros sem favelas e de baixa concentração, um pouquinho acima dessa média concentração e alta concentração abaixo dessa média, né? E no Complexo de Alemão, a gente tem, então, situações, com exceção do Vidigal, e depois houve uma redução dessa mortalidade. Bom, então, o que aconteceu nas favelas para que o desastre, né, previsto não acontecesse? E, na verdade, a gente teve uma organização social, se a gente pode dizer assim, seja ela legal ou ilegal, né? Existe também o tráfico, as milícias, mas de qualquer maneira existe uma organização social que se mobilizou em termos de prevenção. Essa prevenção aconteceu na rádio, né, comunitária, em todas as favelas, isso absolutamente aconteceu. Havia sites e esclarecimentos de fake news, então, em absolutamente todas. Um trabalho em rede, né? Então, telefone celular e todo mundo avisando, olha, ficou doente, não ficou. Relatório de moradores de líderes, e um grande número de doações. Se a gente olhar esse período, né, no Rio de Janeiro, a gente teve, através de Viva Rio e outras entidades, doações
cestas básicas, né, que foram, a gente podia escolher a favela para a qual ela se destinava. Vale notar que, ao longo do tempo, isso diminuiu, a população considerou que não era só um momento emergencial. A gente tem estatísticas próprias de morbidade e mortalidade e também imunização dos becos. Então, aquelas máquinas de colocando cloro, né, e limpando os becos para diminuir a transmissão. Ou seja, houve na favela até da Rocinha, né, ao invés de estar escrito "fica em casa", que era a comunicação do governo, falava "fica dentro de casa", quer dizer, usando uma linguagem própria, né, vários cartazes, né, sobre essa questão. Então, na verdade, a gente teve um trabalho da organização social civil, né, que inovou e preveniu, porque, obviamente, é uma população resiliente e que está acostumada, e o governo deu pouca atenção, né, à sua problemática e criou, então, uma resposta efetiva. Bom, em termos de conclusão, então, é que a nossa política no Brasil, além do problema de governança, né, foi dificilmente adotado pela classe de renda mais baixa, né? A crise política no governo federal, os governadores, foi muito prejudicial para a eficácia da prevenção, e uma política de prevenção em sua comunicação deve ser diferenciada, levando em conta as características socioeconômicas e geográficas das áreas de vulnerabilidade, e que durante o ano de 2020, isso não aconteceu em 2021, as favelas do Rio de Janeiro conseguiram mitigar os impactos negativos dessa pandemia, tanto em termos de saúde quanto em termos de renda, né? Em áreas com forte capacidade comunitária, como as favelas, uma resposta positiva poderia ser esperada por um período de emergência. Mas essa força, esse ímpeto que elas tiveram, perdeu a energia quando a pandemia teve um tempo maior. E a nossa pesquisa agora na favela da Mangueira mostra que, de fato, agora as pessoas não usam mais máscara e relaxaram, e o número de doações também foi diminuindo, enfim. Enquanto foi emergencial, né, a população conseguiu dar uma resposta, mas ao longo do tempo ela perdeu o fôlego. Essa, então, é a minha contribuição. Eu estou disponível para perguntas. Tem aqui as referências. E meu muito obrigado. Acho que no tempo. Oi, Dália, foi exatamente no tempo, obrigado. Eu vou deixar para fazer a rodada de perguntas ao final, para a gente não perder o tempo aqui das apresentações, aí o tempo que permanecer, né, que sobrar, a gente faz as perguntas, pode ser? Sem problema. Então, só vou pedir, Dália, você compartilha a tela aí. E agora é a Vitória. Eu vou compartilhar aqui. Tá dando para ver? Tá. Eu só Sim. a câmera aqui. Não tô conseguindo. Tudo bem. Tá. Se vocês puderem me escutar direitinho. É perfeito, Vitória. Tá ótimo. Vou começar então. Boa tarde a todos. Meu nome é Vitória Figueira Benedicto, eu sou discente do programa de pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento. Esse trabalho foi feito em conjunto com os professores Joilson de Assis Cabral, Thierry Prates e Vernon Montebeller. E ele intitula O Fim do Auxílio Emergencial, os Impactos Setoriais e no PIB do Estado do Rio de Janeiro.
Então, eu comecei fazendo um pouco da motivação do trabalho. A gente fez de todos os 26 estados, incluindo mais o Distrito Federal, a gente conseguiu ver que o Rio de Janeiro ele tinha algumas características que podiam ser o centro da nossa pesquisa. Dentre elas, tinha a colocação de tanto transferência em reais do auxílio emergencial, tanto quanto o quantitativo de pessoas que foram contempladas pelo programa de transferência. Dentre o ranking, o primeiro lugar está com São Paulo, que teve quase 70 mil indivíduos que foram contemplados e quase 55 milhões de reais transferidos. Assim como Minas Gerais, que foi o segundo lugar, que tinha 35.600 indivíduos que foram contemplados e 27 bilhões de reais transferidos. O Rio de Janeiro foi em terceiro lugar, tinha pouco mais de 925 mil contemplados, mas tinha cerca de 24.970 bilhões de reais transferidos. Além disso, a gente já avaliou outros fatores para poder chegar nessa conclusão de estudar o estado do Rio de Janeiro. Foi analisado a densidade populacional, que no estado do Rio de Janeiro é um pouco maior, se a gente for comparar com esses outros 3 estados que eu fiz a comparação anterior. Por exemplo, a do Rio de Janeiro é cerca de 365 habitantes por quilômetro quadrado. Em São Paulo já são 166 habitantes por quilômetro quadrado, e em Minas Gerais, 33 habitantes por quilômetro quadrado. Além desses dados, a gente também botou dados do IPEA, por exemplo, aqui, os 40% mais pobres, os 10% mais ricos, também os níveis de pobreza, além de índices que já são muito comumente usados para a gente ver dados de desigualdade de renda, por exemplo, o índice de Gini. Então, todos esses índices estão bem especificados dentro do artigo, que foram também basilar para a gente conseguir escolher o estado do Rio de Janeiro como objetivo de pesquisa. Então, tornou-se o estado do Rio de Janeiro como caso particular dessa investigação, por esse município apresentar cenário de elevadas taxas de densidade populacional e extremas disparidades sociais. A contribuição. A principal contribuição desse artigo foi conseguir evidenciar a importância do auxílio emergencial no arrefecimento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Por meio dos resultados encontrados, é possível apontar para a necessidade ou não de discussão da implementação de um projeto de renda básica brasileira, visto que o auxílio emergencial impactou de forma significativa no PIB do estado do Rio de Janeiro, que eu vou mostrar logo em seguida. O objetivo. Esse trabalho tem como objetivo analisar o impacto setorial e no PIB do término do auxílio emergencial sobre a estrutura produtiva do estado do Rio de Janeiro. Para alcançar o objetivo proposto, foi empregado um método interregional de insumo-produto. Aqui eu vou ter simplificado como foi a nossa metodologia. A gente usou como base de dados uma matriz interregional de insumo-produto para o range populacional do estado do Rio de Janeiro, disponibilizado por Haddad et al. No ano de 2020, e essa MIP, a MIP, matriz de insumo-produto, ela está referente ao ano de 2015. Basicamente, essa matriz de insumo-produto foi agregada em 2 tipos de regiões produtivas. A primeira região tem o Rio de Janeiro, o R1, o município do Rio de Janeiro, R2, o restante do arranjo populacional do Rio de Janeiro, que foi o R3, e o restante do estado do Rio de Janeiro, que foi o R3. A outra região produtiva foi o restante do Brasil, que foi o R4. Então, a MIP que resultou, ela vai possuir uma desagregação de 22 setores produtivos com tecnologia, e é uma MIP setor-setor. Então, com o objetivo da gente encontrar a cesta de consumo representativa do consumidor elegível ao recebimento do auxílio emergencial, a gente realizou, por meio da POF, que é a pesquisa de orçamento familiar, a POF mais atualizada que está disponível, que foi a POF de 17 e 18, e a gente abriu o consumo das famílias para 7 faixas de renda. Aqui, mais para frente, eu botei mais explicadinho quais seriam essas faixas de renda, e essa faixa de renda está disponível no balanço que a POF fez no ano de 2018, tem um relatório inteiro sobre a pesquisa, e essa faixa de renda, ela é separada. Na primeira faixa, ela abrange tanto as pessoas que não têm nenhum tipo de rendimento até que recebem um salário mínimo. E esse um salário mínimo está fixado no valor do que foi do ano de 2018, que foi o ano que foi feita a pesquisa. E a segunda faixa de renda você recebe de 1.900 a 2.800, que é cerca de 2 a 3 salários mínimos. A gente precisou fazer esse tipo de corte de renda porque a pessoa que está elegível ao auxílio emergencial, ela tem que ter um mínimo de limite de renda e também ter outros tipos atender outros requisitos que o próprio programa tem na própria legislação. E dentre eles é ter um limite de renda
específico. E esse a gente botou no trabalho como sendo a primeira faixa de renda, que você recebe até 2 salários mínimos. Então, de posse dessas informações, foi possível determinar quanto do consumo das famílias era direcionado ao consumidor representativo e quanto ele gastaria do auxílio em cada um dos 22 setores, o que era importante no momento de realizar o choque sobre o modelo. Então, foi muito necessário a gente conseguir fazer esse corte de renda do que fazer para poder conseguir ter o resultado. E a gente também foi escolhido usar as faixas do que os DCIs de renda, porque os DCIs de renda, eles davam só até os 10% mais ricos, os 10% mais pobres, e ia dividindo em 10 classes. Só que assim ficava um pouco difícil você conseguir saber o quanto dos 10% mais pobres que recebiam o salário mínimo. Então, as faixas facilita um pouco, porque a POF já deixa mais claro, porque a primeira faixa recebe, a segunda faixa recebe, e assim ficou mais fácil de conseguir ter o resultado. Os resultados a gente conseguiu chegar aqui. Foi perceptível que o auxílio emergencial impactou fortemente na economia do estado do Rio de Janeiro, mas alguns setores vão acabar se destacando dentro da MIP relativos ao programa. Dentro desses setores, que eu vou mostrar um gráfico mais para frente, os que representaram os maiores resultados foram atividades imobiliárias, onde o setor apresentou crescimento de 5,01%, seguido de outras atividades de serviço registrando um aumento de 4,59% do consumo das famílias. Esses dois setores já eram esperados que tivessem um crescimento maior pela própria característica do estado do Rio de Janeiro, com os altos índices de aluguéis. A questão do auxílio emergencial impactou diretamente na renda das pessoas e que impactou muito forte sobre o pagamento dos aluguéis, a moradia, pagamento de financiamento da casa própria. Então, esses já seriam setores que seriam muito bem afetados, além como dos serviços, que as atividades dos serviços no estado e provavelmente no Brasil foram os que foram mais prejudicados durante esse período de pandemia. Outros setores também tiveram destaque, dentre eles o setor de alojamento e alimentação, com um crescimento de 4,10%, além de um aumento do consumo de 3,15% com a inclusão do programa no setor de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura. Outro setor também que saltou os olhos, que foi o setor de alimentação, que é um setor que o dinheiro principalmente foi gasto, as pessoas que estavam na situação que receberam o auxílio emergencial, principalmente gastaram com alimentação, saúde, questão de gastos principais dentro da casa dos indivíduos, e a alimentação e a agricultura também foi impactado bastante disso. E no final eu botei que o impacto total do PIB foi de cerca de 1,42%. No próximo, aqui vai deixar mais um pouco explicado. Se a gente for botar o ano de 2020, a atividade econômica do Rio caiu 3,8%, apresentando a segunda maior queda da série histórica, superada apenas de 2016. Essa queda de 3,8% está incluso tudo. Então, com o auxílio emergencial, essa queda foi de 3,8% especificamente no Rio. E a outra queda que foi a pior dessa série histórica que foi analisada foi aquela crise de 2016 do estado do Rio, que diminuiu em 4,4%. Então, a principal contribuição desse trabalho foi conseguir evidenciar a importância do auxílio emergencial na manutenção da queda e o consumo das famílias, além de constatar a queda do PIB fluminense em 2020. Aí a gente conseguiu ver a análise. Caso o auxílio emergencial fosse retirado do consumo das famílias, ou seja, aquele 1,42% que eu citei anteriormente, se ele tivesse sido retirado, ou seja, se o auxílio emergencial não tivesse sido implementado no Estado, a retração do PIB que seria do Rio de Janeiro teria sido bem pior do que aquela que foi constatada no ano de 2016. O PIB seria retraído em cerca de menos 5,22%, que seria maior do que a última série, sendo a maior na série histórica. Então, isso prova que o auxílio emergencial foi muito importante para o estado do Rio de Janeiro, se a gente for levar em consideração o arrefecimento da queda do PIB, além da queda dos outros setores, que eu não sei se está muito clarinho, mas acho que dá para ver. Dos setores específicos. Então, aí, como eu disse anteriormente, estão os 22 setores que foram analisados na MIP, e cada um deles teve um aumento específico. Os serviços domésticos, outras atividades de serviço que eu tinha comentado anteriormente, que foi que é o segundo de cima para baixo. Também teve um aumento bom. Atividades imobiliárias, que se destacou de todos, que foi o maior impacto do auxílio. Alojamento e alimentação, todos eles foram
muito impactados. O que teve menos impacto foi a administração pública, a defesa e seguridade social, pela própria característica da administração pública do estado do Rio de Janeiro. As indústrias extrativas também, o setor de construção, alguns setores não tiveram um impacto muito significativo, mas outros, fica claro que o auxílio emergencial ajudou bastante. Outro que saltou os olhos também foi comércio, reparação de veículos automotores e eletricidade e gás. Educação não foi muito, mas todos os 22 setores aí ficou claro o impacto que o programa teve como um todo. Considerações finais. Esse trabalho teve como objetivo medir a importância do auxílio emergencial dentro da estrutura produtiva do Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, foi utilizado o método de cima produto, o qual permitiu analisar o impacto da retirada do mesmo para a economia fluminense. A contribuição do auxílio emergencial no arrefecimento dos impactos econômicos da pandemia do Covid no Estado do Rio de Janeiro foi notória, na medida que o auxílio emergencial ajudou a população a manter o consumo dos bens essenciais da pandemia, promovendo uma forma de sustento mesmo em tempo de arrefecimento econômico. Isso daí dá base para aquilo que eu falei anteriormente, da questão do discutir um projeto de renda básica, não só para o Estado, mas também para o Brasil. No Estado do Rio de Janeiro, até que se lançou um programa de transferência de renda emergencial, que foi o Supera Rio, mas toda essa pesquisa e todo esse panorama que o auxílio emergencial deu para diminuir o impacto do PIB, ou diminuir também a questão da dificuldade que a população teve de conseguir sobreviver nesse meio de crise sanitária, dá abertura para poder discutir a questão da renda básica brasileira, que já devia ter sido discutida há um bom tempo. Basicamente é isso. Obrigada. Então, vamos seguir. Posso apresentar? Pode sim, deixa eu só... Pode sim. Agora é Thaís, né? Análise dos efeitos dos gases. Isso, sou eu. Só um minuto. Isso, só um esclarecimento. Agora é a Thaís ou é a Karen? Eu achei que fosse a Karen. Aqui para mim na programação, deixa eu ver, só se eu estiver olhando errado. Não, é Dália, Vitória, Thaís. Ah, tá certo. Posso apresentar? Pode sim, Thaís. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Thaís, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento. Eu vou apresentar esse artigo que eu construí em conjunto com o professor Joilson de Assis Cabral e Carlos Otávio de Freitas. Ele tem como título Análise dos efeitos dos gastos emergenciais do Covid-19 nos setores produtivos do Estado do Rio de Janeiro. Bom, algumas medidas emergenciais foram tomadas em decorrência da Covid-19, entre elas a Lei Federal 13.979, que autoriza contratos emergenciais para o momento da pandemia, né? Ela liberava a execução dos contratos no processo de licitação. Até julho de 2020, o Rio de Janeiro tinha realizado cerca de 1,2 em contratos emergenciais, que é um valor relativamente alto, né, um valor considerável, que é o que justifica o objetivo desse trabalho, que é mensurar o impacto desses gastos emergenciais com o Covid-19, avaliando o efeito direto e indireto na cadeia produtiva e no resto do Brasil. Os resultados eles demonstraram variações significativas no valor bruto da produção do Rio de Janeiro, além de ter sido identificado um efeito spillover do país. A metodologia utilizada foi insumo-produto
E utilizando uma matriz interregional, foi possível observar esse efeito de transbordamento para os outros estados, para os setores dos outros estados. Bom, no desenvolvimento. Vou falar brevemente sobre as medidas institucionais, né? A nível nacional, no Brasil, a medida tomada foi a Lei 13.979, né? Ela estabelecia o isolamento, quarentena e dispensava de licitação para a compra de insumos para o enfrentamento da doença. O decreto legislativo de número 6, ele declarava o estado de calamidade no Brasil até 31 de dezembro de 2020. Com o estado de calamidade declarado, aprovado um aumento do gasto público e permitiu que o gasto ano fosse superior ao gasto previsto, né, assim ultrapassando as metas fiscais. A emenda constitucional sempre foi o chamado orçamento de guerra, né, que era um regime extraordinário que tinha vigência até o fim do estado de calamidade pública e desagregou os gastos com pandemia do orçamento geral da União. Até fevereiro de 2020, que tá errado, de 2020, o governo tinha gasto cerca de 547 bilhões de reais no combate ao Covid. Dentro desse gasto estão as transferências a estados e municípios, né, um total de 119 bilhões. E dentro das transferências a estados e municípios estão as transferências ao Rio de Janeiro, cerca de 3 bilhões de reais, aproximadamente 2,6% do total das transferências. As transferências ao Rio, União para o Rio, são compostas por essas 5 ações, né, somando os auxílios financeiros, os 3 primeiros, foram pagos em torno de 7 bilhões de reais. 12 milhões foram direcionados à educação básica e 376 milhões destinados exclusivamente ao enfrentamento da pandemia. No Rio de Janeiro, né, as medidas foram, primeiro, decreto 46.966, que determina o isolamento, a quarentena e outras medidas para deter a contaminação e a propagação do vírus. O 46.969, que instalava o gabinete de crise no Estado, e aí ele tinha o intuito de coordenar os órgãos públicos nas medidas a serem tomadas. O decreto 46.973, que resolvia a emergência de saúde pública no Rio, e o decreto 46.984, né, que estabelecia a calamidade pública no Rio. E com a calamidade declarada, mais uma vez, foi permitido que o Estado não cumprisse algumas diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, fazendo com que o orçamento fosse flexibilizado e facilitava, né, a contratação de pessoal, a compra de bens e serviços e outras coisas. O Rio de Janeiro, então, começou, né, iniciou as emergenciais. Dentre eles estavam compras mais baixas, né, que tinham um baixo valor unitário e compradas em maior quantidade, né, como materiais e medicamentos, e compras mais sofisticadas, né, em menor quantidade e um valor unitário mais elevado, que era a compra de ventiladores pulmonares e contratação de empresas para montagem e manutenção dos hospitais de campanha. Vou explicar rapidamente a metodologia, né, como objetivo foi mensurar os impactos setoriais na economia do Rio. Foi utilizado o modelo interregional de insumo-produto, justamente porque ele demonstra os fluxos intersetoriais e os fluxos intrarregionais também. Intrarregionais e interregionais. Essa seria a fotografia de uma matriz interregional, né, com seus fluxos intrarregionais. E aí, as operações matriz interregional, elas seguem o mesmo processo do modelo básico, né? Uma matriz identidade subtraída da matriz de coeficientes técnicos, o vetor da demanda final, resulta no valor bruto da produção.
A equação-chave da metodologia de insumo-produto é resultado da manipulação desse sistema, né? A gente tem que a equação-chave, no caso, é o valor de produção, que é o produto da matriz B, que é a matriz de efeitos diretos e indiretos, vezes o vetor de demanda final. No modelo interregional, consegue identificar o efeito transbordamento, né, com o aumento da demanda final de um setor, né, justamente pelos fluxos interregionais, que são os responsáveis por esse efeito. Bom, para a base de dados, foi utilizada a matriz de insumo-produto populacional do Rio de Janeiro, disponibilizadas por Haddad 20. Ela é referente ao ano de 2015, ela tem 22 setores produtivos, e ela foi manipulada porque, como o objeto o espaço de estudo era o Rio de Janeiro, ela é dividida em 4 regiões, sendo as 3 primeiras referentes ao Rio de Janeiro e a última, né, a quarta, referente aos outros estados do país. Então, as 3 primeiras regiões elas foram agregadas, forma a matriz Rio de Janeiro, Brasil. E em relação aos contratos emergenciais, foi utilizado o painel de contratos emergenciais da Secretaria de Estado de Saúde do Rio, que está disponível no portal Governo Aberto. Bom, de acordo com o painel dos contratos emergenciais, os contratos registrados até julho de 2020 totalizaram cerca de 1,84 bilhões. Esses foram os itens adquiridos, e estão divididos de acordo com a qual ele pertence, né? No caso, esses setores 4, 5, 9 foram os diretamente impactados, né? Os setores que sofreram um choque, né? Um aumento na sua demanda final. Bom, nessa tabela constam as variações líquidas e percentuais dos setores após o choque de investimento, né? Com o total gasto em contratos emergenciais, os 1,84 bilhões. O valor bruto da produção do Rio de Janeiro, ele aumentou 0,23%, isso é mais ou menos 2,5 bilhões. Na variação setorial, o setor 4, que é o setor de máquinas e equipamentos, ele apresentou a maior variação percentual de 3,3%, isso é mais ou menos 368 milhões. Em termos líquidos, o setor 5, de outras indústrias de manufatura, e o setor 19, que é o de saúde humana, se destacaram. O setor 5 teve um VBP adicional de 409 milhões, e o setor 19 de 969 milhões. E, por fim, o setor 9, que é o setor de comércio, ele teve uma variação de 0,38%, que é mais ou menos 361 milhões. Dos setores que não tiveram o choque de investimento, os setores, no caso, que foram impactados indiretamente, o setor de atividades administrativas, o setor 16, foi o mais relevante, né, teve uma variação percentual de 0,13%. Agora, analisando o resto do país, o PVP ele variou 0,07%, e isso é mais ou menos 650 milhões. Setoriais, os setores 4 e 5 foram os que apresentaram maiores variações. O setor 4 variou 0,015%, isso é aproximadamente 81 milhões. E o setor 5 também 0,015%, foi aproximadamente 202 milhões de reais. Outra análise interessante são que os setores de agricultura, o setor 1, os produtos alimentares, setor 3, eletricidade e gás, setor 6, atividades financeiras, 13, eles tiveram uma variação líquida superior às variações deles mesmos no estado do Rio de Janeiro. E aí esse resultado, essa análise, ela é consistente se a gente levar em conta as singularidades do setor produtivo do Rio. Por exemplo, as atividades não têm tanta relevância econômica no Rio de Janeiro. Então, isso aumenta a demanda do setor agropecuário de outros estados. A mesma justificativa vale para o setor 3, o setor de produtos alimentares, porque além do choque, né, no setor do Rio aumentar a demanda desse setor no resto do país,
foi uma atividade que não teve a sua produção interrompida. Então, justifica o aumento da demanda do setor no restante do país. Os setores 6 e 13, né, eletricidade, de gás e de atividades financeiras, eles apresentaram um maior do que o do Rio, mas foi uma pequena diferença, né? Foi uma diferença de 5 milhões para o setor 6, uma diferença de 3 milhões para o setor 13. E aí, considerando que essa região, né, R4, que é o restante do país, ou seja, são 25 estados mais Distrito Federal, levando em conta que são 25 estados mais o Distrito Federal, essa diferença ela não é tão expressiva, né, se comparada com o resultado do Rio de Janeiro. Isso mostrar que ou esses setores eles são setores chaves da cadeia produtiva de outro estado, dentre esses 25, ou apenas a soma do VBP dos 25 estados não é superior, no caso, do que o VBP do Rio de Janeiro. Né? Dessa forma, então, dito isso, foi observado esse efeito spillover, né, esse efeito transbordamento para a cadeia produtiva do restante do país, né, e ainda que percentualmente a gente pode visualizar essa última coluna, as variações tenham sido muito sutis, esse efeito transbordamento, ele diz para a gente que os investimentos que o Rio de Janeiro fez no combate à pandemia impulsionaram a cadeia produtiva dos outros estados, né, a economia do restante do país. Agora, nas considerações finais. Todos os setores da cadeia produtiva, além dos diretamente impactados, tiveram uma variação percentual e líquida positiva na sua demanda total. Depois do choque de investimento, a do Rio cresceu 0,23%, né? A maior variação foi do setor 19, de saúde humana, e do setor 5, de máquinas e equipamentos. No que diz respeito ao resto do país, o valor bruto da foi 0,07% maior, né? Em termos de líquidos, foi 650 milhões adicionais, e apesar de tímido, com esse crescimento foi observado o efeito de crescimento. Com esses resultados, a gente consegue ver também a relevância do poder de compra do Estado do Rio, né? Em contratos emergenciais foram consumidos quase 2 bilhões de reais, isso é bastante coisa. Isso adicionou ao Fluminense 2,5. Então, se a gente subtrair o que foi investido, a gente tem um retorno de quase 670 milhões, isso é um retorno de 36%. E, para finalizar, por fim, essa análise ela deixa clara, evidencia a dimensão e a capacidade de poder de compra do Estado em aquecer a sua economia regional e estimular o desenvolvimento econômico. E é isso, obrigada. Obrigado, Thaís. Eu levantei a mão aqui para avisar que já tinha estourado o tempo. É porque eu não consegui ver, estava com a tela. Desculpa. Então, agora a Karen, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde, Karen. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, estou botando a tela cheia. Agora sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Karen. Eu e o Leonardo somos estudantes de economia na UFRJ e a gente elaborou, com a ajuda da nossa orientadora Renata e do nosso co-orientador Guilherme, esse trabalho que faz parte uma parte da nossa pesquisa de iniciação científica, né, que a gente tem estudado no último ano e meio, sobre a economia fluminense e como o empreendedorismo fluminense se encaixa nessa lógica. Né? Então, o tema do trabalho é empreendedorismo no Rio de Janeiro, vulnerabilidade no contexto da Covid-19. O principal objetivo desse estudo é pontuar quais são as vulnerabilidades que a gente tem aqui no Estado, principalmente para as pequenas e microempresas
no contexto mais recente. A gente está considerando na nossa argumentação que o contexto do Estado do Rio de Janeiro já vem tendo muitas crises na última década, quase uma década, e essas crises elas foram potencializadas ou agravadas pela pandemia da Covid-19. Então, a gente considerou as pequenas e microempresas e médias empresas por um motivo, primeiramente, porque elas são a maioria no Estado, segundo o Sebrae, mais de 97% das empresas que a gente tem aqui no Estado, elas são pequenas, micro e médias empresas. E, em segundo lugar, porque essas são as que ficam mais expostas às vulnerabilidades das crises, os ciclos econômicos, as crises domésticas, as crises internacionais. Então, a gente selecionou essas empresas por conta desses dois aspectos. A metodologia de pesquisa foi, a gente, basicamente, esses passos, resumindo esses passos, a gente procurou em documentos oficiais, em teses, em artigos, em vários tipos de documentos, informações, primeiramente, sobre o contexto recente da história do Rio de Janeiro. Aqui, recente, eu digo a partir do final dos anos 90, e principalmente os anos 2000, a primeira década dos anos 2000 e a metade da segunda década dos anos 2000. E a gente também procurou informações sobre a Covid-19 e o empreendedorismo, né? Principalmente o empreendedorismo das pequenas empresas no estado do Rio de Janeiro. Depois de pesquisar bastante em diversas fontes, a gente conseguiu sistematizar essas informações, né, de estudos que a gente encontrou, de dados e de pessoas que se dedicaram a avaliar essas crises do contexto do Rio, e a gente elaborou esse artigo contando um pouco do que a gente conseguiu reunir. Agora, falando sobre o contexto do estado do Rio de Janeiro, eu falei contexto recente. Então, especialmente nos anos 2000, a partir do fim da década de 90, o Rio de Janeiro ele tem vivenciado vários processos de transformação. Isso acontece porque o Brasil também passou por esses processos e a gente conseguiu ver na nossa pesquisa que as duas economias elas estão muito articuladas. Então, inclusive, acho que o professor Sobral, é um texto do professor Sobral. Se o Brasil cresce, o Rio de Janeiro cresce um pouco menos. Se o Rio de Janeiro... Se o Brasil decresce, né, na economia, o Rio de Janeiro vai decrescer um pouco mais, vai ter uma queda da atividade um pouco maior. Então, essa articulação é assim, instrumental para a gente entender a economia do Rio de Janeiro nas últimas décadas, né? Especialmente na última década e meia. A gente está falando aqui de três aspectos principais que são determinantes no contexto do Rio de Janeiro, que é a reprimarização, a desindustrialização e a especialização produtiva em favor do setor petrolífero. A reprimarização da pauta produtiva, né, da pauta exportadora e a desindustrialização, elas foram observadas já no final dos anos 90 como uma tendência no Brasil e uma tendência também no Rio de Janeiro. E a especialização produtiva que nós tivemos, e a gente cita vários autores para falar sobre isso, essa especialização produtiva, ela não só foi setorial, né? Ela também foi geográfica. E a gente viu que houve uma dificuldade muito grande do setor petrolífero de transbordar os ganhos materiais para outros setores da economia. Então, a concentração não só foi setorial, ela foi geográfica e causou uma série de heterogeneidades no contexto do estado do Rio de Janeiro, principalmente econômico. Esses contextos, eles desenharam a crise que a gente vem enfrentando fiscal, mais precisamente desde 2014. Eu falo 2014, mas ela já estava ocorrendo em anos anteriores, mas 2014 é um marco porque foi o ano em que foi avisado pelo governo do estado que os salários dos servidores seriam suspensos.
e mais especificamente de alguns servidores e de aposentados e pensionistas, e causou um choque na população, em mim inclusive, né? Eu ainda nem fazia economia e, como população em geral do Rio de Janeiro, que é o estado onde eu moro desde que nasci, isso me causou, na época, grande choque também. E estudando agora sobre o Rio de Janeiro, a gente consegue entender que essa crise fiscal estava sendo desenhada há muitos anos, com esses 3 processos que eu mencionei de reprimarização, de desindustrialização e especialização produtiva, que foram somados a crises que eu vou citar agora, que aconteceram no mesmo período. Primeiramente, uma crise política, uma crise institucional e de segurança pública e uma crise econômica. A crise política e a crise econômica, elas andam muito juntas, né? Em 2014, o Brasil, desde 2013, a gente viveu uma era de contestação a partir dos protestos de junho de 2013, que culminaram no impeachment da presidente Dilma. E essa crise política, ela andava de mãos dadas com a crise econômica que a gente estava enfrentando. A partir dessas 2 crises, a gente começou a ver uma crise institucional, né? O caso mais emblemático é o abandono, né? A suspensão parcial ou total da manutenção da UERJ, né? Que é uma tradicionalíssima instituição estadual e é uma grande produtora de conhecimento, é um bem inestimável para esse estado, e ela começou a sofrer com a falta de recursos e de esforços para a sua manutenção. Esse também foi um caso muito emblemático, né, aqui no Rio de Janeiro, e prova que os problemas que foram sendo desenhados desde lá do final da década de 90, eles culminaram em uma miríade de crises que a gente tem agora, que ainda não foram solucionadas e cujos efeitos eles estão persistindo no tempo. Então, falando sobre os impactos da Covid no estado do Rio de Janeiro, a percepção norteadora do nosso trabalho é que nas crises as pequenas empresas elas sofrem mais do que outras empresas com outros portes, né? E a crise, como eu falei, o Rio de Janeiro já estava vivendo um cenário crítico, com várias crises acontecendo ao mesmo tempo, e a pandemia ela veio como uma soma de uma crise de um estado que já estava com uma recuperação lenta de anos de queda de PIB, de queda da participação da indústria no PIB, e então foram vários fatores que se conjuntaram nessa situação que a gente tem hoje, de crise anterior e crise da pandemia. Os fatores estruturais, alguns deles foram até mencionados aqui, né, pelas apresentadoras que falaram antes de mim, alguns fatores estruturais, eles também colaboram para uma preocupação maior com o estado do Rio de Janeiro. O fato da densidade demográfica aqui na capital e na região metropolitana ser muito grande, e também porque existe uma desigualdade muito grande de renda, de condições de saneamento básico, de acesso à água, de acesso a produtos de higiene básica. Então, não é todo mundo que tem acesso a coisas que podem protegê-las do contágio do coronavírus. Não está passando. Agora foi. Além disso, de todos esses desafios que eu mencionei, vale pontuar uns que a gente procurou nos dados. Esse dado que eu estou colocando agora, dificuldade de acesso ao crédito, ele faz parte de uma pesquisa da FGV em parceria com o Sebrae. Eles mensalmente entrevistavam pequenos empreendedores para entender como estava sendo a resposta deles à pandemia da Covid-19. Eles disponibilizaram esses dados mensalmente e a gente conseguiu fazer uma agregação desses resultados para observar o que estava acontecendo, né? Aí a gente identificou que os principais
gargalos, né, os principais desafios para os pequenos empreendedores é, primeiramente, a dificuldade de acesso ao crédito. O Rio de Janeiro está em azul e o Brasil está em verde, então dá para ver que essa dificuldade é realmente muito marcante no Rio de Janeiro. Eu preciso dizer também que a nossa pesquisa mostrou que a dificuldade de acesso ao crédito, ela precede a pandemia. Então, os pequenos empreendedores já vinham tendo dificuldade de ter acesso ao crédito. Porém, muita gente precisou acessar crédito durante a pandemia. Então, esse problema se tornou mais real e mais impeditivo para a operação das pequenas empresas no Rio de Janeiro. O outro dado interessante é a dificuldade de acesso às consultorias. A gente colocou aí só dificuldade de acesso, mas as perguntas que o Sebrae e a FGV fizeram, elas foram assim: você já ouviu falar de alguma ajuda de consultoria que existe gratuitamente? Então, isso mostra que, além da dificuldade normal que as pessoas têm de acesso à consultoria gratuita, muita gente também não tinha conhecimento de que elas existiam. Então, isso mostra que essas dificuldades, elas também precedem o momento da pandemia, né? As pessoas não sabem que o Sebrae, apesar de ser muito participativo fisicamente e também remotamente no Rio de Janeiro, as pessoas não sabem que podem acessar essa entidade para obter ajuda para os seus negócios, não sabem que podem fazer cursos. Então, esse é um gargalo também que é muito importante para a operação das empresas, no que diz respeito à adaptabilidade, a planejamento estratégico e a saber sair dessa crise, né? Saber sair da crise teria sido muito mais fácil se as pequenas empresas tivessem noção de que elas poderiam ser ajudadas de forma gratuita. Eu fiz um resumo nesse slide das principais vulnerabilidades que a gente observou. A primeira delas as duas primeiras são referentes aos gráficos que eu mostrei, né? Primeiramente, a dificuldade de acesso ao crédito. Em segundo lugar, a falta de conhecimento ou de acesso às consultorias disponibilizadas de forma gratuita. E, além disso, a gente identificou também que o endividamento é um problema muito sério para as pequenas empresas, que também precede a pandemia, mas se agravou muito durante o momento de isolamento social, de queda de vendas, de queda de restrição da mobilidade, da mobilidade, né? Então, esse foi um problema muito, muito grande para as empresas durante o ano de 2020 e início de 2021. Além disso, a gente também observou que eles tiveram bastante dificuldade de obter orientação estratégica, né? O que fazer quando a crise vem, como você pode sair dessa crise. E isso resulta também na dificuldade de adaptabilidade que as empresas têm, a resiliência, né? Que a gente identificou que a literatura especializada se refere à adaptabilidade também, às vezes, à resiliência das empresas. Então, embora os desafios durante a pandemia não se resumam a material, né, ao endividamento, a dificuldade de acesso ao crédito, a dificuldade de ter capital de giro, algumas políticas desenhadas especialmente para as pequenas empresas e microempresas, elas foram umas iniciativas que ajudaram em alguns estados as empresas a saírem dessa crise. Um exemplo disso é o Pronamp, que foi uma resposta à pandemia do Covid-19 e ajudou bastantes empresas no Brasil. Porém, ainda a gente não consegue ver o quanto que o Pronamp ajudou o Rio de Janeiro, porque o caso do Rio de Janeiro é muito específico e peculiar. Dentre as pequenas empresas que a gente tem aqui, 69% delas são MEI.
Então, são empresários que trabalham para si de forma regulamentada pelo registro do MEI, mas que podem apenas ter um funcionário remunerado com o salário mínimo. Isso significa dizer que eles não têm muita oportunidade nem possibilidade de aumentar a sua operação. Então, a oferta de crédito, ela existe, ela pode funcionar para MEIs, mas ela não pode ser comparada a outros portes de empresas, como as micro e médias empresas. Eu digo ainda que essa pode ser a razão de o Rio de Janeiro não estar entre os principais estados beneficiados por essa iniciativa. Além disso, a gente pode observar a partir de agora se o programa vai ter maior capilaridade conforme outras políticas de apoio como a transferência de renda, o acesso ao crédito pessoal, estão acontecendo. Um deles também foi mencionado por uma das apresentadoras, que é o Supera Rio, que está sendo implementado ainda. A gente não tem noção de como ele vai ajudar a população e de como isso vai influenciar o desempenho do Pronamp. Então, é importante que a gente observe esses fatores conforme a gente vai avançando na pandemia e na vacinação, e conforme o Pronamp também foi instituído como uma medida, uma política, né, de forma indefinida, né, está sendo implementada indefinidamente. Então, esses são os pontos que a gente trouxe, essas são as referências. Muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Estou disponível a perguntas. Nós que agradecemos pela apresentação. E agora vamos abrir para as perguntas, né? Então, vamos pela ordem. Se alguém tiver alguma pergunta em relação ao trabalho da Lia. Ninguém? Eu tenho uma pergunta, Dário. Abre o microfone. Tem que abrir o microfone, Dário. Fala, Renata, estava com o microfone desligado, desculpa. Você apresentou, eu achei muito interessante, inclusive porque a sua apresentação, na verdade, ela contradiz um texto que nós lemos, né, para a nossa pesquisa de empreendedorismo, que diz que as favelas são mais suscetíveis, né, à propagação da Covid, e você mostrou com seus dados que, na verdade, houve aí uns esforços de mobilização. E eu vi que você separou em 2 datas, só fiquei curiosa, né, porque tem até uma data, os seus gráficos eles têm 2 barrinhos, né, e aí você tem uma separação temporal aí dos gráficos, que eu queria um pouco entender qual foi o critério que foi utilizado aí. Eu queria saber qual era a diferença na resiliência das favelas no lockdown e fora do lockdown. Tá. Então, por isso que eu tive esses 2 momentos temporais. Tá. Então, na realidade, e pós-lockdown, a gente está fazendo, quer dizer, em 2021, nós está fazendo pesquisa só num caso, numa favela da Mangueira. Então, que esse quadro mudou completamente. Porque se percebeu que no início, né, essa população que todo mundo estava esperando, um desastre total nas favelas, isso não aconteceu porque houve uma grande mobilização, né, da sociedade civil, legal ou ilegal, não vou entrar aqui nesse detalhe, se foi militante, se foi traficante, enfim, houve uma mobilização da sociedade civil, né, e que sem o Estado ela conseguiu, né, que teve ruelas, né, com aqueles aparelhos que a gente limpa o chão, né, todas as ruelas detetizadas com cloro uma vez por dia, rádio comunitária, que houve um trabalho muito grande nas favelas, a organização, até pela informação, de fazer dados próprios, né, o Observatório da Maré, que teve todo um levantamento,
E a Fiocruz, que teve um trabalho espetacular, que fez um observatório de favelas mesmo, um dado específico, com dado específico. Então, quando eu comparei a primeira vez o dado de Copacabana e o dado da Rocinha, porque na Rocinha tinha menos morte do que em Copacabana, eu falei, vem cá, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Então, eu fui lá e fui ver. Só que isso mudou. Agora a gente está fazendo 2 trabalhos no Vidigal e na Rocinha, e na Mangueira, e a população perdeu o fôlego. Enquanto era uma emergência, você respondeu presente, mas quando essa emergência dura 2 anos, então a sociedade civil, por si só, não consegue dar a resposta que foi chamada, né? Mas houve uma boa mobilização e um bom apoio da população, né? Quer dizer, a população carioca contribuiu, né, para que não houvesse esse grande problema nas favelas. Obviamente que isso não aconteceu na população de baixa renda não favelada, por exemplo, em bairros pobres, que não tem uma organização social lá, o desastre foi muito maior, né? Porque não havia Estado e não havia uma organização social civil que pudesse responder a esse enfrentamento. Essa é a originalidade do trabalho. O trabalho foi publicado agora, né, na Revue de la Régulation, em inglês, e exatamente porque ele tem essa perplexidade em relação à resposta. Ótimo. Vou fazer um trocadilho aqui, Dália, mas é baile de favela. Fazendo um trocadilho aqui, né, com a medalhista, é baile de favela. A favela tem muito a trazer de informação e emprego e renda, né, com uma certa formalização, e as pessoas acabam deixando isso à margem, né, não entendendo essa importância, né, que tem a favela. É um exemplo. E também tem o G10, né, tem um grupo das favelas do Brasil inteiro, né, que começou uma iniciativa de São Paulo, que eles trocam informação, eles trocam experiências, quer dizer, são entidades assim, muito ativas, né, socialmente, né, com inovações sociais, o que às vezes não acontece num bairro pobre que não tem esse tipo de liderança, né? Verdade. Renata e Karen, estou orientando um outro programa que eu faço parte, né? Eu até visto mais a camisa, literalmente, do outro programa do que o do PPG, né? Que a gente ainda não tem uma camisa, o outro é mais antigo, disponibilizou camisa, uniforme é a melhor coisa para a gente, né? Que tem que estar todo dia na universidade, bom que não gasta roupa. Então, estou orientando lá uma dissertação e a aluna está analisando o efeito da pandemia sobre a mortalidade das empresas. Óbvio que vocês estão trabalhando as pequenas e os resultados são muito interessantes dela. Que o lockdown ele não aumenta a mortalidade das empresas, então ele reduz a mortalidade, que foi surpreendente também, e as mortes por Covid aumentam a mortalidade da empresa. Então, né, vocês têm alguma ideia, né, até para me ajudar? Eu tenho meu pensamento, depois eu posso até, né, a gente já formulou, submetemos o primeiro artigo, né, mas vocês têm alguma ideia pela literatura que vocês acompanharam de por que isso pode estar acontecendo, né, o que aconteceu? É no Rio de Janeiro? Não, aí é por região, né, macro-região. Entendi. Olha, se fosse no Rio de Janeiro, eu saberia falar melhor, porque realmente, como eu falei, muitas empresas, elas não são empresas, elas são MEI. Então, as pessoas trabalham onde elas puderem, onde dá, elas trabalham, né? Muita gente, isso não deu tempo de entrar
no trabalho, mas eu, inclusive, reuni dados sobre a idade, né? Pessoas da minha faixa etária, né, de 28 a 34 anos, elas começaram a empreender durante a pandemia e estão crescendo muito o seu net worth, né? A sua riqueza. Então, sim, hoje em dia, com o avanço da digitalização de processos e até de produtos, né, de produtos digitais, existe sim essa possibilidade. Eu acho muito possível, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Se a gente for levantar isso, com certeza acho que a gente vai encontrar coisas parecidas. Não, legal. Então... Eu não sou especialista, mas um aluno meu está defendendo uma monografia agora de graduação sobre a fintech, né, as pequenas empresas digitais de financiamento, e elas, então, elas estão financiando as pequenas empresas que os bancos tradicionais não abrem crédito, né? Então, na realidade, eles têm uma coisa assim que eu achei super interessante, a gente aprende muito com os alunos, né? Super interessante que, em vez de avaliar a performance da empresa, a minimização do risco, como o banco faz, eles avaliam a pessoa. Então, eles têm algoritmo que avalia a pessoa no Facebook, avalia a pessoa não sei aonde, e, em função do grau de confiabilidade que tem a pessoa, eles emprestam o dinheiro. Super interessante, né? Então, acaba que a pequena empresa que não tem acesso ao crédito no mercado de financiamento tradicional, ela tem acesso a esse mercado e os juros são mais baixos, né? São mais baixos que no mercado tradicional. Acho também que esse auxílio que o governo deu para os empregados, né, para a manutenção do emprego, eu acho que as pequenas empresas, não o MEI, né, mas as pequenas empresas puderam também ter acessibilidade, né, porque você podia contribuir com 70%, né, você tinha várias formas de contribuição, e isso segurou um pouco, né, o custo das pequenas empresas. Mas eu acho que o que ela colocou também de empreendedores digitais é fundamental. Não, obrigado. A gente utilizou, né, exatamente isso, assim, a nossa defesa do coeficiente, né, foi um trabalho econométrico, a defesa do coeficiente, né, positivo, que esperaria negativo, foram justamente as leis federais e os estados, né, de forma geral, que adotaram alguma medida de lockdown sério, também fizeram algum tipo de política, ou alguma política foi feita, então, de fato, reduziu. E no extremo porque fez lockdown, estava fechado, você também não tinha como fechar, né? Então... Perguntas, meninas? Vitória e Thaís. Só queria saber o porquê que as mortes, então, são mais influenciadas do que o lockdown. Eu não sei se você chegou a responder o seu ponto de vista, Júlio. As mortes por Covid? Nesse trabalho que você está orientando. Então, aí eu não lembro qual foi a defesa, porque essa daí eu acho que era um coeficiente que esperava, né? Mas eu não recordo. Eu lembro do crédito, né? O crédito também deu um coeficiente negativo, então empresas endividadas aumenta a sua probabilidade de morrer, né? Mas o do mortes por Covid eu não lembro qual foi a defesa que ela utilizou, porque o coeficiente era esperado. Agora, esse do lockdown foi uma surpresa total para mim. Verdade. Pode ser porque, como a empresa tem pouca gente, morre o dono e acaba a empresa. Exato. Eu acho que tem um pouco a ver com o que a Karen mencionou, né? No caso do Rio de Janeiro, com certeza, se existe esse efeito, é devido ao fato que nós temos 69% das empresas de pequeno porte, na verdade, são MEIs. Né? E aí o MEI a gente pode ter de tudo, né? Desde uma empresinha de software, que é um analista de sistema com programador, até uma pessoa que vende pipoca na rua. Quer dizer, então, aí o dado, né, fica muito mais difícil a gente
abrir o dado. Eu tenho uma pergunta justamente falando sobre, pensando um pouco sobre isso, né? Porque na mesa de hoje de manhã, o Mauro Osório e o Bruno Sobral trouxeram esses dados, né? Que no primeiro trimestre de 2021, o Rio de Janeiro está com uma perda de empregos muitíssimo maior, né, do que o da média do Brasil. Né? Então, eu queria saber um pouco, perguntar para a Vitória, né, que fez o trabalho sobre matriz, insumo, produto. Você falou o poder de compra do Estado, conseguiu aquecer um pouco a economia. Então, na sua visão, como é que a gente reconcilia esse aquecimento, né, mesmo que tenha sido pequeno, com essa queda tão grande na geração de empregos? Não foi o trabalho da Thaís, não? É o da Thaís, então. Desculpa, acho que eu troquei as bolas. Você pode repetir sua pergunta, por favor? Se houve você falou do poder de compra do Estado, né, para que teve um impacto positivo sobre o PIB estadual, tá? E aí, ao mesmo tempo, no mesmo período, se demonstrou que o Rio de Janeiro teve uma queda no número de empregos muito maior do que na média do país. Então, como é que a gente reconcilia essas duas informações? Você quer saber essa contradição das informações, né? Sim. Eu analisei o impacto dos contratos emergenciais, né? Que foram compras de descartáveis, de ventilador pulmonar, foram impactos diretamente setoriais, e a gente também tem que pensar que foi uma análise completamente monetária, né? Porque a gente vendo assim que a gente não consegue identificar esse boom esse todo que a matriz dá para a gente. É mais uma análise setorial. Eu fiz essa análise setorial, né? Acho que talvez o Joilson possa ficar um pouco melhor do que eu. Sim, a minha análise também foi por esse mesmo caminho. O que a gente analisou foi o impacto da retirada do auxílio emergencial no PIB do Rio de Janeiro, realmente. Teve alguns setores que tiveram aumento de consumo. Mas já que eu fiz por faixa de renda, então vamos supor, o setor 1, que é o setor de agricultura, ele teve 100% do gasto de consumo, mas 10% do consumo foi na faixa 1 de renda. Então, a primeira faixa, que é aquela galera que ganha até 1 ou 2 salários mínimos, ela consumiu 10% do total daquele setor de consumo de agricultura. Então, talvez essa questão do desemprego possa bater em faixas de rendas maiores, talvez faixas de rendas talvez a 3 ou a 4, que é a galera que ganha 5 mil reais, que ganha mais de 3 salários mínimos. Talvez essa questão do desemprego tenha batido numa faixa maior, porque o auxílio bateu na galera que ganha de 1 a 2. Talvez essa questão do desemprego ter aumentado pode ter relação com isso, né? Também gostei. Então, vou tentar esclarecer um pouco melhor, Renata. Elas ainda estão sob teste, né, análise, porque a nota da disciplina ainda não saiu, então... Foram 2 artigos de disciplina, da minha disciplina de métodos de análise regional. Então, assim, por isso que eu fiquei quieto aqui para saber se entenderam a matéria, né? Mas foi o seguinte, Renata, a ideia era exatamente mostrar tanto a importância de medidas de socorro aos vulneráveis, que foi o trabalho da Vitória, e mostrar a importância das compras públicas. Aí, no caso, foi conveniente tratar as compras públicas da saúde para atender o Covid. E aí, não quer dizer que o PIB do Rio cresceu. Ele caiu, mas poderia ter sido um impacto maior se não tivesse essas duas injeções, vamos botar assim. Então, o trabalho delas não consegue explicar o desemprego, né? Vai conseguir explicar o quê? O quanto de emprego que, elas não fizeram essa análise, mas que gerou desses 2 investimentos, né? Tanto do auxílio emergencial quanto dos gastos em saúde. Mas o PIB do Rio, até minha apresentação daqui a pouco, a gente estimou que ele caiu 4,56. Né? A Firjan fala em 2 e alguma coisa, deixa eu ver aqui na minha anotação.
A Firjan falou em 3,8. Foi o que eu Só botei, que 3,8. você tem que usar o dado do seu professor, vai menos um ponto. Ai, Jesus. A gente é muito. Tá certo. Não tem- Então, na sua visão, isso, de qualquer maneira, pode ter contribuído. Se não houvesse essas duas medidas, a gente teria uma queda Bem pior. um aumento no desemprego pior. Isso. Seria basicamente isso, né? Mas vocês não chegaram a quantificar quanto que seria. Não, eu calculei para o Brasil, Renata. Para o Brasil, o impacto inicial lá previsto pelo Ministério da Economia, FMI e afins, era 9 alguma coisa de queda. Quando lançou o auxílio emergencial, não sei se você recorda, eu simulei o Sim. impacto, então arrefeceu lá para 4 e alguma coisa, que foi realmente o que deu, né, de queda. 4,1. Também tem, talvez, que considerar, houve uma privatização da BR, né, no final de 2019, né, são, acho que, 20 mil funcionários que entraram em demissão voluntária. Isso também deve ter impactado a questão do emprego, né, porque são pessoas de bem qualificadas, de alta renda, que, de repente, o mercado de trabalho teve que absorver esses profissionais com dificuldade no meio de uma pandemia, né? Então, é uma coisa específica que aconteceu no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro perdeu 100 e poucos mil postos de trabalho, 127. Eu acho que é mais. Eu acho também que pode ter a ver com a configuração da própria estrutura produtiva, né? Que o setor que recuperou primeiro foi a indústria extrativa, que emprega pouco. E o setor de serviços do Rio ele é muito dominado por serviços prestados ao público, à família, que é mais impactado com questão de distanciamento e das regras da quarentena, né? Enquanto a gente tem menos serviços prestados a empresas como São Paulo, Minas e tal. Então, de repente, a recuperação é mais lenta por causa disso, né? Mas não houve os dados de construção civil, não foi mostrado que as empresas de material de construção houve um grande incremento. Eu não sou especialista, né, dessa área, mas, enfim, o que eu li, que houve um grande investimento do auxílio emergencial em melhoria das casas, também do pessoal de baixa renda, né, com a alimentação e melhoria da habitação. Foi no Nordeste isso, Dália. Mais no Nordeste. A gente até apelidou de efeito formiguinha do cimento. Sim. Porque o cimento dobrou de preço nesse período. Exatamente. Então, isso não cria emprego na construção, sabe, no informal da construção civil, sei lá. Eu não sou especialista de emprego, mas estou aqui falando. Acho que não sei. Na pesquisa que eu fiz, comércio não teve um resultado muito bom, não. Quer dizer, construção, né? Não? Não, porque quando você vai dividir por 22 setores, esse setor, ele não tem só construção, ele tem junto dele, eu acho que outros setores, acho que até com algum tipo de comércio, alguma coisa assim, mas não teve um impacto muito grande, não. A construção está na indústria ampliada, se olhar as pesquisas. Mais algum questionamento? Deixa eu ver se temos perguntas externas. Não temos nenhuma pergunta externa. Não. Ficamos com a média de 25 pessoas assistindo, que é um bom público, né? Então, obrigado a todos os autores, né, por engrandecer essa sessão paralela. E também agradeço os que estão nos assistindo. E uma pausinha aí para o café, vamos botar assim, para que venha a mesa, né, agora das 16 horas. Né, e nessa mesa eu apresento. Tem o André Sorachevski,
que é um nome um pouco complexo, isso eu falo que eu chamo de André, que é mais fácil, né? E o Henrique Rabelo, da assessoria fiscal. O André é do Cluster Tecnológico Naval e da Ingepron, com a mediação do professor Thierry. Obrigado, gente. Parabéns. Ok. É nóis. Prazer, Dali. Tchau. Meu nome é Dália, minha mãe era ruim de ortografia, faltou o acento. Desculpa, o meu é Joilson, então estamos juntos aí. Todo mundo me chama de Dalia, falta o acento. Boa tarde a todos, foi muito boa a apresentação, muito bom o debate. Até logo, tchau. Boa tarde, Boa tarde, gente. Tchau. Parabéns.